Fala galera, começando mais um vídeo aqui no Glória e Tradição. Nesse domingo, né? O Fortaleza perdeu ontem para o Vasco no Brasileirão, né? Fora de que Vasco perdeu para o Bahia, né? Perdeu para o Bahia de 2-0 ontem na Fonte Nova. Já tinha perdido para o Vasco na última quarta-feira. Vem de 2 derrotas seguidas, né? E isso preocupa para a sequência do campeonato, né? Tem muita gente já colocando aí até uma derrota na conta contra o Botafogo na próxima terça-feira, o que seriam 3 derrotas seguidas antes da final da Sul-Americana, né? Isso preocupa, isso baixa a confiança. Qual é a sua opinião em relação a isso, né? Deixa o like, se inscreve aqui no canal, vamos falar de alguns assuntos aqui sobre esse jogo do Fortaleza e Bahia, também da sequência na semana. Então deixa o like, se inscreve, compartilha e vem com a gente aqui mais um conteúdo do GT. Vamos lá. A gente está com a campanha para chegar no dia da final da Sul-Americana com 40 mil inscritos. Então, se você não é inscrito ainda no GT, se inscreve aqui, rapaz, né? Ajude a gente a conseguir essa marca aí, né? Compartilhando nossos conteúdos, se inscrevendo aqui no canal, comentando, deixando o like. Então, isso já ajuda demais o nosso trabalho. O Fortaleza, ele vem em 2 jogos, né, de derrota agora, contra o Vasco e contra o Bahia. No jogo contra o Vasco, a escalação foi João Ricardo, Tinga, Tite, Escobar, Zé Wellison, Caio, Pochettino, Pikachu, Machuca e Lucero. Desses aqui, Benevenuto reserva, Escobar reserva, o Machuca voltou a ter oportunidade, o Pikachu estava sendo titular porque o Marinho estava lesionado, né? E aí o Machuca entrou no lugar do Guilherme. Então nós temos aí Benevenuto reserva e o Escobar reserva, e não por coincidência foram os dois bem abaixo, né? Os dois fizeram uma partida considerada abaixo em relação aos demais. Já no jogo de ontem contra o Bahia, a nossa escalação foi um pouco diferente também. O João Ricardo, aí ele meteu Dudu, Brits, Tobias Figueiredo e Pacheco, Dudu e Tobias aqui de reserva. Ele coloca Pedro Augusto e Sacha, ele tirou os dois volantes, Caio e Zé, coloca Pedro Augusto e Sacha. No meio, ele tira o Pochettino e coloca o Crispim. O Marinho volta a ter oportunidade, Guilherme volta a ter oportunidade e o Galhardo vira o titular. Daqui, reserva, aquele reserva mesmo, absoluto, Dudu, Figueiredo, Pedro, Sacha e Crispim. Então ele veio com 5 dito reserva para o jogo contra o Bahia. Essas duas mesclas, né? Será que foi bom para Fortaleza? Né? Fortaleza tinha ficado 10 dias sem jogar, né? Nós vencemos o América de virada, 3-2, data FIFA, 10 dias, ele fez ali 2 alterações contra o Vasco, né? Colocou o Benevenuto e colocou o Escobar, e no jogo com o Bahia ele fez mais 5 substituições ali, voltou alguns titulares e mudou alguns alguns titulares voltaram e ele poupou outros titulares. Dois times mesclados aí nesses 2 confrontos. Por um lado, o que é que o Voivoda pensou? Aumentar a quantidade de jogadores em alto nível, aumentar a quantidade de jogadores com ritmo de jogo, melhorando o desempenho, né? Então acho que ele apostou nisso, de ter a maior quantidade possível de jogadores no nível igual aos demais. Isso foi um ponto positivo, acho que ele pensou nisso. Por outro lado, eu vejo que deixou o time meio desequilibrado, sabe? O Benevenuto não vem bem há muito tempo, o Escobar não fez um bom jogo lá contra a equipe do Vasco, né? E aí, no jogo do Bahia, principalmente, eles ficam com muitas vulnerabilidades, sabe? O Dudu e o Tobias, né? Os dois jogando titular ali, até deu uma sobrecarga pro Pacheco, o Tobias, e o Brits também, ali junto com o Dudu, ou seja, o Pacheco teve que dar uma ajudinha ao Tobias e o Brits dar uma ajudinha ao Dudu ali, né? Tanto que os dois fizeram partidas abaixo, tanto o Dudu quanto o próprio Brits, né? O Pedro Augusto não fez uma boa partida, vem já terceiro jogo que ele não entra bem, e outro foi titular contra o Bahia, também não foi bem. Crispim foi uma figura muito nula durante todo o primeiro tempo, tanto que foi substituído. E o que mais pegou foi isso, né? Porque a gente fomos para 2 jogos fora de casa, uma expectativa até interessante para essas 2 partidas, para mesclar a equipe, para fazer rodízio, mas principalmente para pontuar, né? Então, todo o planejamento feito não surgiu, porque não serviu, né? Porque voltamos com 0 pontos e o pior, né? Voltamos com alguns lesionados, que é o que eu vou falar agora. Então, preocupa a sequência. A gente pega o Botafogo na próxima terça-feira, Botafogo líder. E aí, qual o time de terça?
Vai ser os reservas dos reservas? Iremos jogar com algum titular na terça-feira? Qual é a ideia para terça-feira? Né? Terça-feira é muito próximo já de sábado, o time já viaja na quarta. Então, tudo isso aí entra na mente do torcedor. Porque o torcedor não gosta de perder, né? Quem gosta de derrota? Ninguém gosta de derrota. A gente queria ter ganhado do Vasco e ganhado do Bahia. Né? E saímos e voltamos para casa com 2 derrotas e de se lamentar, principalmente pela postura da equipe em campo. Muitos falam da concentração, muitos falam da motivação, que estão voltados para a final, mas eu acho que dá para ter se esforçado mais. O Galhardo foi muito preciso ali na entrevista que ele deu no intervalo. Nos últimos 3 jogos, a gente entrou meio que dormindo no começo do jogo. Né? Tanto que tomou gol contra o América Mineiro, 2 gols contra o América. Não tomou gol contra o Vasco, porque o Vasco é uma equipe muito limitada, e tomou gol contra o Bahia. Então isso precisa mudar, né? Essa postura do time em campo não pode continuar. E em relação aos lesionados, eu estou muito preocupado, né? Não temos ainda uma informação oficial, mas 3 saíram lesionados, né? Caleb foi visto chorando, o Dudu saiu sentindo a coxa, e o Galhardo também, após uma lesão, teve um lance lá muito feio, né? Que o Galhardo levou um pisão, e o juiz nem falta marcou. O Galhardo seguiu em campo e depois saiu reclamando de dor, ao ponto de não conseguir voltar para o campo, e o Fortaleza terminar a partida apenas com 10, porque o Galhardo estava fora do jogo já, fazendo o tratamento. Né? Então, assim, me preocupa esses 3. Será que os 3 estão fora da final de sábado, né? Dudu é reserva, tudo bem, que a gente não precisa usar o Dudu. Mas o Caleb e o Galhardo são jogadores utilizados ali de forma imediata, né? São um dos primeiros a serem colocados em campo quando necessário, e é uma preocupação, tá? Vamos aguardar aí o balanço médico que deve ser divulgado na terça-feira, antes do jogo do Botafogo, atualizando essas 3 lesões. Né? Lembrando que o balanço hoje está zerado, apenas o Hércules, que está se recuperando da cirurgia. Pedro Rocha foi no banco ontem contra o Bahia, uma notícia boa, né, de ontem. Pedro Rocha voltou a ser relacionado, voltou a ser opção, mas aí ficou essa baixa aí, né? Além da derrota por 2-0, os 3 lesionados que saíram e que preocupam para a sequência, né? Preocupam contra o Botafogo, mas quando o Botafogo talvez já não tenha necessidade assim. Por exemplo, se o Dudu tiver quebrado, o Tinga tem que jogar contra o Botafogo. Então isso é uma preocupação, né? E Caleb e Galhardo preocupam para a final, né? Então é isso. Vamos aguardar o que o Fortaleza tem para dizer. Tivemos um pós-jogo ontem, tá aqui no seu feed, o pós-jogo analisando a derrota para o Bahia, os pontos positivos, negativos, um debate mais amplo desse meu vídeo aqui. Se você quiser conferir mais isso, convido a você a assistir o nosso pós-jogo que foi feito ontem à noite, tá bom? Deixa o like, se inscreve, compartilha. Se der, a gente aparece por aqui mais tarde para fazer uma livezinha, ou então a gente volta só na segunda-feira, tá bom? Rapaziada, tamo junto, cabeça fria, tá? Vamos com raiva, mas vamos com cabeça fria. Abraço a todo mundo, até a próxima. Tchau, tchau.